Bom, para a nossa sequência é importante a gente analisar as leis da refração e antes de analisar as leis, um desenho igual a esse aqui é importantíssimo, porque você define raio incidente, reta normal exatamente no ponto de incidência, raio refratado, ok? Então você tem aqui, entre o raio incidente e a reta normal, o ângulo de incidência. A gente já estava acostumado com essa ideia lá nos espelhos. Né? O raio pode bater na superfície e refletir. Né? Quando tem água na piscina, você percebe que tem água por causa das parcelas dos raios que refletem, mas existe aquela parcela que vai passar para se propagar dentro do outro meio. E aí, esse raio que passa para o outro meio, a gente chama de raio refratado, esse R'. E, no caso, entre o raio refratado e a reta normal, a gente tem um ângulo de refração. Ângulo de incidência entre incidente e normal, ângulo de refração entre refração e normal. As duas leis são muito claras, portanto a gente pode resumir rapidamente, inclusive a primeira, vamos dizer a verdade, não tem tanta importância assim, e a segunda, aí sim, muito importante, principalmente em relação ao que ela pode apresentar na hora de aplicar, ok? Primeira lei, raio incidente, raio refratado e reta normal são coplanares, por isso que a gente pode usar tópicos de geometria plana para poder analisar e relacionar os ângulos de incidência e refração. E segundo, a segunda lei fala que o índice de refração multiplicado pelo seno do ângulo em cada meio é uma constante. Ou seja, se eu pegar o índice de refração do meio 1 e multiplicar pelo ângulo incidente, pelo seno do ângulo incidente, dá o mesmo resultado que pegar o índice de refração do meio 2 e multiplicar pelo seno do ângulo de refração. N1 seno I igual a N2 seno R. Segundo a lei da refração, a gente vai usar isso muito toda vez que o assunto for o fenômeno da refração. Vamos lá para os exercícios, pessoal. No dia 27 de julho de 2018, ocorreu o mais longo eclipse lunar deste século, com duração total próxima de 4 horas. O satélite adentrou o cone de sombra produzido pela Terra, o satélite que ele fala é a Lua, né? Apresentou-se avermelhado durante algum tempo, né, que é o chamada lua de sangue, e emergiu em seguida pleno e reluzente. Né? É essa sequência, aliás, aí. A imagem abaixo é uma montagem fotográfica com os momentos mais importantes do fenômeno. Agora vem a pergunta. O tom avermelhado exibido pela luz no clímax do eclipse pode ser mais bem explicado levando-se em conta o fato de o satélite... Olha só, a Lua não produz sua própria luz, mas apesar disso a gente enxerga ela no céu porque ela reflete a luz do Sol. Outra coisa, durante o eclipse lunar é certeza que é lua cheia. Então a gente consegue ver a Lua em sua plenitude, pelo menos a face que está voltada para nós aqui na Terra. Outra coisa, a apresentação da coloração vermelha, aliás, tudo que vem da atmosfera, pessoal, depende muito de qual que é a frequência da onda luminosa que é refletida, que é absorvida ou que é difundida, espalhada pela atmosfera. Então, enxergar a Lua com a frequência próxima ali do vermelho, meio alaranjado, significa que a luz vermelha é aquela que conseguiu chegar, a frequência vermelha é aquela que conseguiu chegar nos nossos olhos, sofrendo menos espalhamento. Então, a gente vai direto para a resposta da letra D. Ó. Essa coloração avermelhada do clímax do eclipse, ela se deve ao fato da Lua refletir componentes de grande comprimento de ondas da luz solar. Quando a gente fala de grande comprimento de onda, fala de frequência pequena, certo? Pouco difundidos pela atmosfera terrestre, desviados de sua propagação retilínea devido à refração através do ar existindo em torno da Terra. Ou seja, essa letra D está dizendo o seguinte, que os maiores comprimentos de onda e as menores frequências, e a vermelha, a menor de todas, consegue, por conta do seu desvio ao penetrar na nossa atmosfera e as outras frequências serem absorvidas. A nossa resposta é a letra D. Número 2. Duas semisferas transparentes, A e B, feitas de materiais diferentes, são perfeitamente justapostas, constituindo um único corpo de formato esférico. Meia esfera A, meia esfera B, dando uma esfera inteira. Esse corpo apresenta um eixo de simetria E, que passa pelo centro C e é perpendicular às bases das suas semisferas. Tá, beleza, aí é o desenho.
Um raio de luz monocromático incide perpendicularmente na semisfera A em um ponto que dista x do eixo E. Então, eu tenho aqui ó, o raio incidindo e esse ponto tem distância x do eixo E. Atravessa todo o corpo e emerge perpendicularmente à semisfera B em um ponto que dista y. Aqui, raio incidente, raio emergente, tem todo um caminho aqui para esse raio se propagar, ok? Sabendo-se que o raio incidente, o raio emergente e o eixo E são coplanares, isso aí tem muito a ver com a questão da primeira lei da refração, e que NA e NB são índices de refração absolutos de A e B, a razão NA sobre NB é igual a. Então, assim, a gente tem que, primeiro, levar em consideração o caminho que a luz faz aí dentro e depois usar a segunda lei para poder relacionar essas medidas. Vocês podem completar o próprio desenho de vocês. Ó, a incidência aqui ó, do raio é perpendicular, portanto, ele passa direto atingindo o centro, na direção do raio da esfera. Depois, você liga esse raio da esfera ao ponto de emergência, dando aqui, por exemplo, ó, raio incidente entre a superfície de separação de A e B, raio refratado. E aí você define alfa como sendo o ângulo de incidência e beta como sendo o ângulo de refração. De acordo com o que a gente está vendo, o eixo E vai funcionar como a reta normal. Ok? Aí o que a gente vai fazer? Segunda lei da nossa refração. NA seno alfa é igual a NB seno beta. Só que o seno beta, pessoal, vai ser cateto oposto x sobre o R, que é a hipotenusa. O seno beta, cateto oposto y sobre a hipotenusa, que é R. Aqui, ó. Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa, seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. A gente pode eliminar esses R's e descobrir a relação, passando o NB para cá dividindo e o X para lá dividindo. NA por NB dá Y sobre X, é a resposta da letra E. Número 3. Considere um feixe muito fino de luz laser, radiação monocromática, que se propaga inicialmente no vidro e que incide na superfície de separação vidro-ar. Estava no vidro e vai passar para o ar, olha aí. Para a luz laser considerada, o índice de refração absoluto desse vidro é 1,51. Lembrando que, de todos os casos, o índice de refração absoluto do ar é 1, tá? Vai falar ali embaixo. Nos esquemas seguintes está representado o trajeto do feixe que incide na superfície de separação vidro-ar segundo o ângulo de incidência de 30 graus. Em qual dos esquemas estão representados os trajetos dos feixes refletidos e refratados na superfície de separação do vidro-ar? Na verdade, a gente vai ter que achar o ângulo, né? Tá vendo que das opções o que diferencia são os ângulos? E detalhe, seno de 41 o exercício deu, de 49 também, e o índice de refração do ar. O detalhe, pessoal, é que a gente vai chamar de alfa o ângulo de incidência e de beta o ângulo de refração. É notório que ao passar do ar para o vidro, como a velocidade aumenta, porque o índice de refração do ar é menor do que o do vidro, a luz vai afastar da normal. A gente fala que o vidro é mais refringente que o ar, então o ângulo lá no ar é maior. E aí, para relacionar os dois, a gente vai fazer índice do vidro vezes seno do alfa é igual a índice do ar vezes seno do beta, que é o que está acontecendo aqui. Aí o índice do ar vale 1, o seno do beta, o beta a gente não sabe, o índice do vidro é 1,51 e o seno do alfa, o exercício falou lá em cima que a incidência ocorre com 30 graus. Ok? Por que eu sei que é 30 graus? Né? Todas as definições vão de encontro ao raio refletido aqui. Aqui vale 60, então aqui vale alfa igual a 30, né? Porque tem que valer 90. E os ângulos de incidência e reflexão são iguais. Então o alfa vale 30. Seno de 30, pessoal, é meio. Então o seno de beta vai ser 1,51 vezes meio, que dá 0,755. 0,755 é o seno de 49, olha aí. Então quer dizer que o beta é 49. Aqui vale 49. Então esse ângulo aqui, para completar o ângulo da normal com a superfície, é o que falta para 90, que dá 41. Ou seja, eu vou ter um ângulo de 49 de ângulo de refração e o ângulo do raio refratado com a superfície de separação, 41. Portanto, a resposta é a letra D. Número 4. Na figura está representado um raio de luz monocromática emitido por um objeto em repouso no ponto A, submerso em um prisma,
Esse raio emerge para a atmosfera e, devido ao fenômeno da refração luminosa, uma imagem do objeto, é vista de fora d'água, no ponto B, a uma profundidade aparente H. É o que a gente chama de dióptro plano isso aqui, né? Aqui é o objeto real, aqui é a imagem que a pessoa que está aqui vai poder enxergar. Temos as distâncias aqui, ó, profundidade aparente, né, a profundidade virtual. Essa distância aqui vai ser importante para a gente relacionar ângulo. Sendo o seno de alfa e cosseno e seno de beta dados aqui, o índice de refração absoluto do ar é 1, calcule na letra A profundidade H em metros e na letra B o índice de refração absoluto da água da piscina. Pessoal, no próprio desenho você pode levar em consideração aqui a continuação ou a direção do raio refratado para formar um triângulo aqui, no qual você tem, por paralelismo, aqui o ângulo no ponto B valendo beta, e eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, cujo cateto adjacente é H e o cateto oposto é 2. Então, para calcular esse beta aqui, eu posso levar em consideração a trigonometria desse triângulo, né? Levando em consideração que seno de beta mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta dá 1, que é a relação fundamental da trigonometria, eu posso, usando o seno de beta, calcular o cosseno de beta. Agora, para que eu estou fazendo isso? Porque para calcular beta aqui no nosso desenho, eu vou ter que usar cateto oposto e cateto adjacente, que no caso eu vou precisar da tangente. Então, tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, x sobre h, só que tangente de beta é seno sobre cosseno. Por isso que eu tive que calcular o cosseno aqui. O seno é 0,8, o cosseno eu achei que é 0,6. O x vale 2 e o h, que é a profundidade aparente, se eu multiplicar cruzado vai ser 3/4 de 2, que dá 1,5. Resposta da nossa letra A. A letra B, aplicando a segunda lei da refração, a lei de Snell, índice do meio 1, seno alfa, aqui embaixo, é igual ao índice do meio 2, que é o ar, seno beta, lá em cima. E esses valores a gente tem. Seno alfa 0,6, seno beta 0,8, o índice do ar 1. Vou passar para o outro lado dividindo. 4/3 é a nossa resposta da letra B. Número 5, para a gente encerrar. Um raio de luz vindo do ar, denominado meio A, incide no ponto O da superfície de separação entre esses meios e o meio B, com um ângulo de incidência de 7 graus. Aí dá o seno de 7. No interior do meio B, o raio incide em um espelho esférico côncavo e que obedece às condições de Gauss, passando pelo ponto foco F. Se passa pelo ponto foco dele, vai voltar paralelo. Lembra disso? O centro de curvatura C do espelho, cuja distância focal é de 1 metro, encontra-se a 1 metro de profundidade, encontra-se a 1 metro da superfície de separação dos meios A e B. Então, a distância focal é 1 metro, aqui também vai ser 1 metro, porque é o meio do caminho, e aqui também vai ser 1 metro. Olha aí o esquema. Considere as seguintes índices de refração, do meio A 1, do meio B 2. Sabendo que para os ângulos pequenos até 10 graus é razoável a aproximação que a tangente e o seno são iguais, ajeitar o foco, determine a que distância o ponto O raio emerge após a reflexão no espelho. O exercício é muito interessante porque a passagem do ângulo de 7 graus vai passar do meio A para o meio B, o índice de refração do meio B é maior, então vai diminuir ainda mais, o ângulo R aqui é menor que 7. Ele vai bater aqui, passando pelo foco do espelho côncavo e subir paralelo ao eixo de curvatura do espelho. Chega no foco, sai paralelo. Como eu havia dito, essa distância aqui, 1, 1 e 1, tem uma profundidade total de 3 metros. Esse ângulo R por paralelismo pode ser considerado aqui também. Então, o que a gente vai fazer? Aplicando a segunda lei da refração, a lei de Snell, eu posso falar que o índice no meio B vezes o seno de R é igual ao índice do meio A vezes o seno de 7 graus, que é o I. Então, 1,2 é o índice do B, 1 é o índice do A, o seno do R eu não sei, o seno de 7 é 0,12, deu lá em cima no enunciado. Passa dividindo, o seno de R dá 0,10 e de acordo com o exercício, para ângulos 10 ou menores que 10, a gente pode fazer essa aproximação aqui, tangente de R é igual a 10. Nesse caso, pessoal, dá uma olhada no triângulo OPQ. Triângulo OPQ. Esse ângulo inferior aqui, vale 0,10 a sua tangente, é o R.
A profundidade aqui, que é o cateto adjacente, vai valer 3. E o cateto oposto, que é o que o exercício está querendo, de Q até O, é o que nós vamos encontrar. Então, a tangente é 0,10. A tangente é cateto oposto sobre o adjacente, né? QO sobre QP, e o QP vale 3. Multiplicando cruzado, 0,3 metro ou 30 centímetros é a nossa resposta. Finalizando mais esse módulo aqui, a gente volta no próximo. Valeu!